Olá, estamos de volta com mais uma aula aqui do treinamento do método FPS e muito bom poder, dar continuidade aí ao nosso assunto. Na última aula a gente finalizou com os exames de imagem, né? Raio-X foi a última aula, então a gente teve 3 aulas de raio-X e agora a gente vai dar continuidade com a avaliação do balanço hídrico, tá bom? Nessa aula de hoje, Cíntia, mas o balanço hídrico ele a gente vai conversar um pouco sobre ele, mas ele é algo bem específico da equipe de enfermagem, né? É uma responsabilidade da equipe de enfermagem, mas a gente precisa avaliar porque tem algumas coisas do balanço hídrico que eles vão impactar no nosso atendimento. Então é preciso que a gente conheça, que a gente saiba, que a gente como é que eu posso dizer, que a gente fique mais íntimo dele ali, né? Tenha uma intimidade ali com o balanço hídrico, para quando a gente vê ali a ficha ou a avaliação, saiba do que se trata, o que é, que tipo de dados a gente pode coletar, como que é esse balanço hídrico. Então, essa é a função da nossa aula, o objetivo da nossa aula. E, claro, conversar também sobre fatores, né, que vão influenciar, porque tudo aqui que a gente conversa é o quê? É trazer o que vai influenciar, o que vai impactar no nosso atendimento fisioterapêutico, isso é o mais importante, com aquela experiência prática, né, aquela visão prática. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a aula de hoje. Vamos lá. Vamos ver aqui se vai compartilhar. Beleza, tá certinho ali na minha tela, deixa eu só baixar aqui e me ajeitar. Então, a aula de hoje, a avaliação do balanço hídrico do nosso paciente. Então, vamos começar a falar sobre isso. O que é o balanço hídrico? Né? Na verdade, balanço hídrico, então a gente já tem ali, balanço hídrico é água, né? Hídrico, água, balanço, equilíbrio. Então, o balanço hídrico nada mais é do que o equilíbrio, de fato, entre tudo que entra e tudo que sai do nosso organismo. Naturalmente, o corpo humano, né, ele faz isso naturalmente, sem a gente precisar estar regulando. Então, a gente tem, o nosso balanço hídrico, por exemplo, ele é igual a zero, tá? E esse equilíbrio ele é fundamental para a saúde do ser humano. E existe algumas condições, algumas doenças que podem levar ao quê? A um desequilíbrio do balanço hídrico. Assim como também o nosso paciente da unidade de terapia intensiva, em que a gente vai falar daqui a pouco, também pode evoluir com esse desequilíbrio. Um exemplo aqui, ó, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com alguma doença, alguma disfunção, insuficiência renal. São pacientes que provavelmente, dependendo do grau da insuficiência renal, ele não vai ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de fluidos e equilíbrio de eletrólitos. O nosso organismo, ele dispõe, o nosso organismo, ele dispõe de diversos mecanismos para essa regulação aqui da água corporal. E aí ele vai o quê? Como eu já falei, vai manter o equilíbrio entre os fluidos e os eletrólitos. Esse equilíbrio ele é muito importante para o equilíbrio hidroeletrolítico e também para o equilíbrio ácido básico. Então, se você tem um paciente que perdeu muito líquido, provavelmente, dependendo, ele também foi um paciente que desidratou, também pode ter sido um paciente que perdeu muita base. A gente viu lá no começo, lembra que uma coisa vem puxando a outra, né? Nos exames laboratoriais, eu falei lá do equilíbrio hidroeletrolítico, lembra que eu falei do potássio, falei do sódio, do cloro, eu falei dos eletrólitos principais que a gente avalia, e tudo isso se encaixa. Então, se você tem um paciente com alteração do balanço hídrico e também, ao mesmo tempo, você correlaciona esses achados com as alterações dos eletrólitos desse paciente, então isso tudo é o quê? É um quebra-cabeça. O nosso paciente é um quebra-cabeça e no final a gente precisa montar e encaixar todas as peças, tá bom? Então,
faz parte também, é importante para esse equilíbrio, tanto do equilíbrio hidroeletrolítico como do ácido básico, tá? E os indivíduos normais, saudáveis, eles mantêm a água corporal ali num valor notavelmente constante. Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, ganho de água e perda de água, né? Então, bebidas e comidas em torno de 2,2 litros, e também a gente tem o metabolismo, né? Que somam ali 2,5 litros por dia. E as perdas, a gente tem perdas insensíveis, né? Que não são tão significativas como a renal ali, né? Como a urina. Então, a gente tem perda pela pele, né? A transpiração, pelo pulmão, a respiração, urina, fezes, tem uma perda ali de 1,5 e uma perda não sensível, né? Insensível de água, que não é pelo mecanismo principal ali, que é a urina, de 2,5 litros por dia. Então, se eu tenho um ganho de 2,5 e uma perda de 2,5, como que vai acontecer? Então, ingestão, excreção é igual a um equilíbrio o quê? Zero. Então, um paciente normal, paciente saudável, ele constantemente ele mantém esse equilíbrio. Mas quando a gente vem e observa aquele nosso paciente da UTI, né? Esse paciente ele pode ter uma doença relacionada, pode ser uma doença que trouxe esse paciente para a UTI, que inclusive teve essa alteração dos eletrólitos, do equilíbrio hidroeletrolítico e do equilíbrio ácido básico. Ou esse paciente, além disso, ou esse paciente ele também tem vários dispositivos, né? Que tipo de dispositivos? Como que é a ingestão de líquido desse paciente? Como que é? Através de sonda, né? Então, esse paciente ele tem ali, pode ser ingerida a água, esse paciente ele bebe água, é colocado água para ele lá pela sonda. E a nutrição ela é ganho? A nutrição é ganho também. Então, como que eu vou saber quanto de alimentação vai passar, quanto líquido vai entrar no meu paciente? A gente tem, claro, um valor base ali pelo peso do paciente. Tudo é calculado pelo peso do paciente, tá? Em relação ao peso dele. Então, a gente precisa, porque agora não é mais o paciente que está comendo, que está bebendo sozinho, é uma outra pessoa que começa o quê? A invadir pelos dispositivos invasivos, né, os acessos, as sondas. Então, é uma outra pessoa que começa a oferecer esses líquidos e a gente precisa ter um controle. Porque se o meu paciente aqui nessa condição, seja um paciente com uma doença cardiovascular, seja um paciente com uma insuficiência renal, seja um paciente que perdeu muito líquido, um paciente queimado, né, grandes queimaduras ali, esse paciente ele não vai ter essa regulação adequada, tem alguma coisa que está impossibilitando. Então, esse paciente, como é que vai ser a alimentação dele? Nutrição por sonda, então tem lá mais ganho. Soro fisiológico, às vezes o paciente está com aquele acesso e fica soro fisiológico correndo só para manter o acesso. Já viram isso? Que é HV, hidratação venosa, só para manter o acesso. Quanto de líquido vai entrar? Quanto de líquido pode entrar ali para aquele paciente? Quanto de líquido é permitido? Será que aquele líquido todo que está entrando, será que está saindo? Se não estiver saindo, é possível já ter uma doença instalada que está fazendo o quê? Uma desregulação desse equilíbrio, tá bom? Medicações, antibiótico terapia, uma dipirona, qualquer medicação que se for solúvel ali, né, ela vai ser dissolvida no soro, em alguma outra meio de solução, e vai ser introduzida no paciente, também é um ganho. Né? Então, tudo isso está o quê? Está entrando no meu paciente. Se o paciente ele tem alguma alteração, alguma doença, é preciso o quê? Pensar, pesar, registrar e controlar todos esses dados, tudo que entra e tudo que sai do paciente. Aqui, ó, se meu paciente tem o quê? Déficit renal, uma insuficiência renal, como é que vai estar a saída de tudo isso aqui que entrou? Vai estar prejudicada. Se o meu paciente tem o quê? Tem hemorragia, o paciente tem hemorragia, perdeu o volume, né? Então, a gente sabe ali que cerca de 60% a 70% do nosso corpo é o quê? É água. Então, esse paciente, ele o quê? Ele teve uma perda de volume. Isso vai contar com balanço negativo? Pode contar com balanço negativo. Diarreia, queimaduras, o paciente perdeu água. Então, isso tudo aqui, ó,
é paciente que perdeu muita coisa, e aqui o paciente que ganhou muita coisa. Então, imagina o nosso paciente aqui, ó, com acesso periférico, né, e aquela hidratação venosa para manter o acesso central, muitas vezes aqui na jugular ou subclávia. É um paciente que precisa ser aspirado, e aqui a aspiração conta como perda. É um paciente que está com sonda de nutrição enteral ou está com uma sonda gástrica para drenagem. É um paciente que está com sondagem vesical, né? Então tem o registro. Tem o controle também das fezes, da perda pelas fezes. Então, é preciso ter esse controle de tudo que entra e de tudo que sai do paciente, porque a partir desse momento não é mais o paciente que está fazendo isso, né? É um terceiro, é a equipe de enfermagem, é a equipe do cuidado intensivo que agora está tomando de conta de toda essa funcionalidade do equilíbrio, né? Propriamente dito, o equilíbrio do balanço hídrico do nosso paciente. Então, o balanço hídrico nada mais é do que a observação e registro da quantidade de líquidos que foi administrada, né, o que foi ingerido, o que foi inserido no paciente e o que foi também excretado, que foi eliminado pelo paciente no período de 24 horas. Então, não é só o que entrou e saiu do paciente. A gente precisa monitorizar isso por 24 horas. Então, como que você vai encontrar lá na UTI? Você vai encontrar uma folha de balanço hídrico para cada dia, porque ele vai fazer esse controle no dia, começa lá, vai de 6 da manhã, ou 7, ou 5, até 5 horas da manhã do dia seguinte. Fechou aquele balanço lá, o que você vai fazer? O que o enfermeiro vai fazer? Ele vai abrir uma nova folha e a cada dia vai tendo esse controle do balanço hídrico do paciente. O controle do balanço hídrico, ele vai servir para quê? Para o controle de sobrecarga volêmica ou para verificar a desidratação. O nosso paciente, lembra, ele tem que estar no equilíbrio, ele não pode estar nem, imagina, vamos pensar aqui, o paciente com excesso de líquido, o que vai acontecer com esse coração, né? O que vai acontecer com esse sistema circulatório? Esse coração vai ter que trabalhar muito mais, esse retorno venoso pode ficar ali prejudicado, e aí esse paciente pode evoluir com o quê? Com edema. Da mesma maneira, se esse paciente ele perde muito líquido, é um paciente que vai ficar desidratado. E a desidratação também, ela leva ao aparecimento de complicações. Outro ponto importante é que o controle do balanço hídrico, ele fornece dados necessários para a avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico, como eu tinha falado anteriormente, e também do equilíbrio ácido básico. O controle do balanço hídrico, ele também vai direcionar a tomada de decisão médica e a redefinição de terapêuticas e de cuidados. Porque tem alguns pacientes, por exemplo, o paciente que está desidratado, ele precisa ficar mais positivado, ele precisa ter um balanço hídrico positivo. Um paciente que tem já uma sobrecarga volêmica, já é um paciente cardiopata, que tem uma insuficiência cardíaca, imagine você entupir esse paciente de líquido, o que vai acontecer? Esse paciente vai ter piora, vai ter o quê? Sobrecarga cardíaca. Então, normalmente, pacientes cardiopatas, pacientes que já têm essa sobrecarga, pacientes que têm insuficiência cardíaca, são pacientes que não podem ficar positivos, eles têm que ficar mais negativos, tá? Da mesma coisa como a gente vai falar no final, tem duas principais ali doenças em que acontece muito na UTI que precisa ter esse controle bem de perto do balanço hídrico do paciente, ok? Aí aqui eu trouxe, né, essa figurinha aqui da experiência de um técnico de enfermagem, né, que eu achei muito legal, que ele coloca aqui, ó, balanço hídrico, né? Então a gente tem uma balança e a gente tem o quê? Ganhos e perdas, ganhos negativos e perdas, ganho positivo e perda negativa. O que tudo que esse nosso paciente pode perder, né? Então a gente tem sudorese, a gente tem fluidos corporais, né? Sudorese, secreção, eliminação urinária, eliminação gastrointestinal, seja pela êmese ou diarreia, pela drenagem vesical, exudativa, gástrica. Então, ele pode ter essas perdas. Ganho, quais são os ganhos? Nutrição enteral, por sonda de nutrição enteral, gastrostomia, jejunostomia, ou pela nutrição parenteral, ou hemoterapia, né, pelas hemácias, plasma, plaqueta, isso também é ganho. Ingestão de líquidos, água, suco, chá, infusão medicamentosa,
que é irrigação contínua, que é a hidratação venosa, antibiótico terapia, soroterapia, drogas vasoativas, pseudoanalgesia, dietas especiais, dieta pastosa, líquida. Isso tudo é ganho do nosso paciente. Então, imagina só, antes o seu paciente ali não estava entubado, ele se alimentava direitinho, ele não tinha esse controle porque ele não tinha nenhuma complicação, nenhuma doença que fosse interferir no balanço hídrico dele. Só que agora é um paciente que está entubado, ele precisa estar sedado, muitas vezes esse paciente tem uso de droga vasoativa, esse paciente tem uso de antibiótico terapia, esse paciente tem transfusão, então tudo isso é externo que está entrando. No final das contas, esse balanço hídrico precisa estar igual. Ou, dependendo, como eu já falei, das condições clínicas do seu paciente, o médico pode reajustar essa terapia ou deixar ele mais positivo ou deixar ele mais negativo, tá bom? Vamos continuar aqui. E como que é esse registro? Como que é essa folha do equilíbrio, do registro do balanço hídrico? Quem é que faz? Onde que anota? Como é que funciona? Então, vamos lá. Depende do sistema, tá? Ó, onde eu trabalho é uma folha, igual essa aqui. Eu vou mostrar depois como é a folhinha lá de onde eu trabalho. Mas é uma folha, tá? Ou se for no sistema, então pode ter o registro no sistema ou pode ser por meio de uma folha física, dependendo de como funcionar no serviço que você trabalha, né, ou que você vai trabalhar. Quem é que faz esse registro? Quem registra? Técnico de enfermagem e enfermeiro, tá? No final, o enfermeiro faz a soma dos ganhos e das perdas e ele vai colocar lá no finalzinho quanto que foi o balanço hídrico anterior, quanto que é o balanço hídrico atual, e ele vai registrar esses dados, tá bom? Onde? Nessa folhinha aqui, ou numa folha física, ou no sistema, se for um sistema de prontuário digital, prontuário eletrônico. E como que funciona? Faz-se o registro diariamente, né, um período de 24 horas, de tudo que entra e de tudo que sai. E tudo que entra e o que sai, eu já falei, né? Todos os ganhos e todas as perdas, o que pode ser? Diurese, né? Êmese, diarreia, sondagens, e o que pode ganhar antibioterapia, transfusão, nutrição, então tudo isso. Então, tudo que entra e tudo que sai é listado aqui, é registrado, e é bom sempre, né, a enfermagem, ela tem sempre um cuidado para registrar de forma adequada, porque isso, de fato, isso impacta na condição clínica do seu paciente. E o que a gente tem a ver aqui com esse balanço a princípio, né? Primeiramente, quando a gente eu falo aqui da importância da gente relatar a quantidade de secreção que a gente aspira no nosso paciente. Então, quando você for aspirar, quanto mais fidedigno for esse registro, melhor vai ser o controle da equipe para esse paciente, melhor vai ser a terapêutica da equipe para esse paciente. Então, quando a gente estiver atendendo o paciente lá, e nós estivermos fazendo a aspiração nasotraqueal, né, ou então aspiração de tubo endotraqueal, aspiração de via aérea, de cavidade oral, quando a gente estiver fazendo esse procedimento, quando a gente terminar, é importante quantificar o valor da secreção e repassar o valor da secreção para a equipe da enfermagem, porque eles vão registrar aqui no controle essa saída, tá bom? Porque vai somar como saída. Imagina só, vamos dar uma olhada aqui nessa ficha, ó. Então, a gente tem aqui, ó, ganhos, né? Então, aqui tem sonda, sangue, medicação, soro e nutrição. Perdas, mesma coisa. Micção, né? Diurese, evacuação, sonda, dreno, vômito, que podem ser situações que podem ter perdas. Ora, então, olha aqui, ó, esse aqui começa às 7 horas. Então, por exemplo, ele vai chegar aqui e vai dizer que às 7 horas, o paciente correu aqui 500 ml de soro. E aí, quando foi umas 9 horas, esse paciente urinou 200 ml. Isso é um exemplo fictício, tá?
Aí, quando vai chegar, ora, se entrou 500 e saiu 200, esse paciente ficou 300 positivo. Então, o balanço dele ficou positivo. Então, é assim que funciona. Então, ao longo de todo o dia, ó, de 7 até às 6 do outro dia lá, o que vai acontecer? Vai ter registro de tudo que entrou em medicação, em nutrição e tudo que saiu. Ao final, vai ser o quê? Vai ser colocado aqui os valores, ó, eliminação intestinal, como a eliminação, deixa eu ver o que mais, hemoterapia, tá um pouquinho ruim de ver, né? Eliminação intestinal, se é melena, fecaloma, diarreia, presença de muco, aqui também tem outras alterações. Então, aqui é que faz esse registro. Esse registro também, ele não só registra o balanço hídrico, tá? Essa folha, ela também pode vir acompanhada com o quê? O peso do paciente. Lembra que eu falei que está relacionado ao peso? Então, tem esse o peso, tem a altura, tem a perda desse paciente, a perda ponderal. O paciente que ele evolui com uma perda muito rápida desse peso, provavelmente é um paciente indicativo de desequilíbrio do balanço hídrico ali. Então, é um paciente que deve se ficar atento. Outra coisa também, eles fazem aqui, né, o registro, né, de sondagem do paciente e também do exame físico da enfermagem. Algumas folhas também têm o controle dos eletrólitos e também o controle dos sinais vitais. Algumas dessas folhas, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, nessa folha tem o controle dos sinais vitais e o controle do que entra e do que sai, tá bom? Então, quem faz isso? Técnico de enfermagem e enfermeiro. Onde? Na folha, na ficha, ali no registro do balanço hídrico, controle do balanço hídrico e controle dos sinais vitais e balanço hídrico, e como funciona, é registrado tudo que entra, tudo que sai, e ao final é realizado a soma, né, de tudo que entrou, a soma de tudo que saiu, e depois subtrai-se um do outro para ver qual foi o valor final. Nosso papel, inicialmente, é atentar para a secreção, de relatar ou de anotar, né? Eu prefiro falar para o técnico que está com esse paciente ou para o enfermeiro, ó, enfermeiro, a aspiração dele deu 20 ml, 30 ml, 50 ml, somando tubo, nariz e boca, né? O total da aspiração. Ele vai registrar. Imagine só, no final de aspiração, aquele tem paciente que é hipersecretivo, no final, às vezes, dá 100, 200 ml de secreção do paciente, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente também consegue acompanhar, né, nós fisioterapeutas, a gente consegue acompanhar se esse paciente está ficando mais secretivo ou menos secretivo. Esse paciente ele foi aspirado, quanto de secreção é um paciente hipersecretivo? Porque não é só a fisioterapia que aspira, né? O enfermeiro também faz aspiração. Então, a gente sempre tem que ter esse contato. Então, perguntar no enfermagem, esse paciente está secretivo? Não. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar. E aqui no balanço hídrico você pode acompanhar, olha, de manhã veio, um exemplo, tá? Veio 50, 50, 30, 50 e à noite já não veio quase nada, né? 10, 25. Aí já veio diminuindo, 10, esse paciente já foi melhorando, né? Da hipersecretividade dele. Então, isso também é um controle para você. Outra coisa que é importante para a gente também é o controle quando esse paciente está com dreno fechado de tórax. Então, o paciente com dreno fechado de tórax, né, o paciente com derrame pleural, o paciente que está tendo essa drenagem, a partir do momento, né, a gente acompanha, porque essa drenagem, ela conta como saída de líquido, tá? Então, a gente observa lá também quanto veio drenando. A partir do momento em que eu tenho uma drenagem abaixo de 100 ml hora, isso já pode indicar o quê? Que esse paciente já pode ser clampado, esse dreno, feito o raio-x e avaliado a retirada desse dreno. Claro, não só isso, né? Mas isso já é indicativo para a gente. Então, como é que a gente vai avaliar? Onde que a gente vai avaliar a questão da drenagem? De quanto ainda está drenando? Se está drenando ainda pelo dreno fechado de tórax? Pelo controle, pelo balanço hídrico. Lá vai estar registrado quanto de líquido foi drenado daquele tórax. Outra coisa também que para a gente é muito importante é a gente avaliar, quando a gente vai avaliar o nosso paciente, a gente observa também o aspecto da urina desse paciente.
Quanto mais concentrada for essa urina, pode ser que esse paciente está mais desidratado e, consequentemente, com balanço hídrico negativo. A gente também faz essa associação. Então, se você chegou, foi avaliar, viu a urina do paciente, urina muito concentrada, com sedimentos, e aí você vai lá ver o balanço hídrico dele e fala, esse paciente está com balanço hídrico negativo, esse paciente está desidratado, aí você conversa com o médico, tá bom? E aí a equipe clínica, o médico, ele reajusta toda a terapia desse paciente e a proposta. Então, ele pode falar, não, gente, eu precisei deixar esse paciente mais desidratado, eu precisei secar, né? Eles costumam usar essa nomenclatura, eu precisei secar um pouco mais esse paciente, tá? Mas isso tudo a gente observa aqui no balanço. Continuando, então eu trouxe aqui, deixa eu tirar o meu pointer, cadê? Então eu trouxe aqui, deixa eu ver se vai rodar aqui o vídeo. Esse vídeo ficou... Mas depois eu volto, vamos falando aqui. Então, essa aqui, olha, é a folhinha, é o controle, né? Ele é tanto o controle de sinais vitais, aqui desse lado, como o controle do balanço hídrico dele, ó, ganhos e perdas, tá? Então, aqui no finalzinho, a gente tem... Aqui no finalzinho, ó, então a gente tem toda a soma, ó, do que foi introduzido, ó, do que foi eliminado, o total positivo, né? Então eu tenho aqui, ó, 602 menos o que foi eliminado 220. Aí eu tenho aqui, ó, mais 382 positivo. Aí aqui a gente vê, ó, balanço hídrico dele positivo. Aqui ficou ruim da gente verificar. Deixa eu tirar do zoom para ver se eu consigo ver. Ficou ruim a imagem, né? Quando eu puxei, ela embaçou. Mas depois, ó, então aqui eu tenho toda a parte do controle desse meu paciente, né? Aí, ó, desde as 6 da manhã até as 5 da manhã do outro dia. Aqui, essa faixa, eu tenho balanço total. Aqui eu tenho todo o balanço hídrico dele, o que ganhou, que foi introduzido, tudo que foi introduzido, 2.122. Aqui, 362. No final, esse paciente está com balanço hídrico positivo de 1.447, tá? E aí a gente vai observar o balanço hídrico anterior dele para saber como é que esse paciente estava anteriormente. Então, aqui é que a gente avalia. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu passar aqui. Ó. Esse lado aqui, controle dos sinais vitais. Repara que aqui no controle dos sinais vitais, também, desde as 6 horas da manhã, né, até às 5 lá do outro dia, é registrado todos os sinais vitais do paciente. Se você quer saber, né, se no seu trabalho for assim, eu até gosto que é assim, porque o que eu vejo aqui quando eu vou avaliar o meu paciente? Então, eu vou ver o seguinte, eu vou ver aqui pressão arterial dele, né? Será que esse paciente apresentou período de hipotensão? Hipotensão associado a outros fatores, como, por exemplo, febre, aumento de leucocitose, pode ser que esse paciente esteja evoluindo com uma sepse, um choque séptico, tá? Então, paciente hipotenso na UTI já chama a nossa atenção para uma possível sepse ali, né? Ainda mais eu que trabalho numa UTI de doenças infecciosas. Então, é a primeira coisa que eu penso, tá? Aqui, ó, tem pressão arterial média, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, PVC. Aqui são os dados de ventilação mecânica. Então, aqui eu costumo ver se meu paciente fez febre, né? Eu não tenho, onde eu trabalho, não tem fisioterapia 24 horas. Então, quando eu chego de manhã, não tem ninguém para me passar o plantão, né? Nenhum colega, nenhum físico. Então, eu preciso investigar todos esses dados para que eu possa fazer uma boa avaliação do meu paciente para que eu possa, de fato, individualizar o atendimento dele. Então, eu venho aqui e observo se esse paciente teve hipotensão, principalmente na madrugada, no período que não tinha fisioterapia, se esse paciente apresentou febre, se esse paciente
desaturou, a gente tem aqui a saturação também dele, entra na parte da ventilação aqui. Se esse paciente desaturou aqui, paciente 100, 100, 100%, ó, 100%, 100%, 96, 99, 97, ó. Então, ele não desaturou em nenhum momento. Isso aqui eu costumo verificar quando é um paciente que está em ventilação espontânea, é um paciente que está em vigilância para intubação orotraqueal, um paciente que está com oxigênio terapia e eu quero otimizar. Então, aqui, ó, paciente 100%, a primeira coisa que eu penso, opa, como é que estava a FiO2? É um paciente que estava em ventilação mecânica, né? Estava em PSV, ó, CPAP aqui, CPAP, PSV. E aí, o que aconteceu? Ele estava com FiO2 de 21%, saturou 99%, eu não tenho mais o que diminuir, 21% é o que a gente respira em ar ambiente, né? Então, quando eu vejo, claro, tem o controle da ventilação mecânica da fisioterapia, o meu controle que eu faço, que o nosso controle é muito mais específico, né, do que esse aqui, mas eu consigo avaliar a saturação do meu paciente, eu consigo saber como é que estavam os sinais vitais dele ao longo das 24 horas, e também, além disso, a gente, aqui, deixa eu dar um play, ver se baixa mais aqui, ó. Mas essa ficha, vocês lembram que eu mostrei, né? Eu mostrei uma anterior, elas mudam de serviço para serviço, tá? Aqui, ó, eu consigo observar o uso de antibiótico terapia. Quais são os antibióticos, né? Aqui, clindamicina, acho que é ciprofloxacino. Ele acho que está 1 dia de 14, aqui está dia 4, D4 de 12. Então, eu consigo saber se esse paciente está fazendo uso de antibiótico terapia também. Por que será que esse paciente está fazendo uso de antibiótico? Qual foi o bichinho que foi encontrado? Qual foi a amostra que foi encontrada? Foi o quê? Foi uma hemocultura? Foi um aspirado traqueal? O que foi que foi encontrado? Por quê? O que justifica? A gente precisa ter esse pensamento, tá? Curioso, de saber por que ele está fazendo o uso de antibiótico. Se é antibiótico, é porque tem alguma infecção. De onde é essa infecção? É do trato respiratório? De onde é? Então, a gente é de foco urinário? Vamos investigar, vamos ver o que é, tá bom? Então, a gente precisa saber, então, e qual é o dia? Já está terminando? Já terminou? E aqui, novamente, ó, deixa eu passar de novo aqui para o outro lado, para a gente ver aqui, ó. Perdas e ganhos, né? Olha aqui, ó, ganhos. Então, uso de droga vasoativa, né? Aqui tem dopamina, sedonalgesia, né? Dormonide, fentanil, se esse paciente está usando. E aí coloca aqui, ó, quanto ml foi colocado, né? Desse paciente, quantos litros. Aqui, ó, nesse intervalo de 7, aqui é fechado o balanço em períodos, tá? De 7 às 13, depois de 13 às 18 e depois das 18 às 24. Então, vai fazendo de manhã, à tarde, então eles vão calculando. Então, de manhã, ó, nesse paciente aqui, ó, deixa eu ver o que é mais. Hidratação. Aqui, nas perdas, tem evacuação, tem aspiração aqui, ó, aspiração, tá? Tá um pouquinho embaçado, aspiração. Então, esse paciente aqui, a gente tem o quê? Ó? Foi introduzido 536,9, foi eliminado 215. Esse paciente ficou com balanço hídrico pela parte da manhã de 321,9. E aí ele vai somar o da manhã, vai somar com o da tarde, vai somar com o da noite. E aí, no final, a gente tem o total do balanço hídrico. Então, aqui, esse é o controle dos sinais vitais e o balanço hídrico, tá? Ele é importante para você monitorizar ali o seu paciente, tá? E tem algumas coisas que a gente pode acompanhar também, como eu já falei, dreno fechado de tórax, né? Também a drenagem, a quantidade de aspiração desse paciente, se foi aspirado, se o paciente expectorou. Ideal que seja o mais fidedigno, mais próximo da realidade, certo? E aqui o que eu chamo a atenção, alguns estudos, tá? Então, aqui a gente tem esse estudo da PLOS, em que ele fala aqui, ó,
Aumento do equilíbrio, né, do balanço hídrico, ele o paciente com balanço hídrico positivo, né, cumulativo, fluid balance, ele é preditor de mortalidade e de aumento do tempo de ventilação mecânica em pacientes com SDRA. Então, nesse artigo aqui, ele fala, inclusive, que a conclusão dele, um aumento do balanço hídrico, ele estava associado independentemente ao risco de morte, o tempo prolongado de ventilação mecânica e também o tempo prolongado de permanência na UTI em pacientes com síndrome de desconforto respiratório. Então, é importante o que? Implementar o controle restrito para os pacientes com SDRA, porque esses pacientes eles não podem ficar muito positivos. O que ele fala nesse artigo aqui? Ele fala que o aumento do balanço hídrico nesse paciente, dos fluidos corporais, ele piora também aquela questão do edema alveolar. E aí esse paciente ele tem essa piora clínica, mortalidade, aumento do tempo de ventilação e aumento do tempo de permanência na UTI. Esse outro artigo aqui fala para a gente do impacto, né, do balanço hídrico positivo na mortalidade e também no tempo de permanência em pacientes com choque séptico. Lembra que eu falei lá no começo, né, de duas situações importantes que o médico vai ter um controle restrito, né, desse balanço hídrico, porque isso é um fator preditor de mortalidade. Mas é qualquer valor? Não. Aqui nesse artigo ele fala que ele dividiu, né, os pacientes, foi nesse artigo que ele dividiu os pacientes em grupo 1 e grupo 2? Deixa eu ver aqui. Foi esse aqui, ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Aí ele fala aqui que não tá, acho que tá em métodos, ele só falou em resultado. Mas aqui, ó, no grupo 1, grupo 2, grupo 3, ele separou pela quantidade aumentada, né? Então, um era, por exemplo, de 4 a 5, o outro de 6 a 7, o outro de 7 a 8. Então, quanto maior era o acúmulo, né, esse balanço positivo, maior era o risco, maior era a odds ratio. Então, esse aqui, em que o paciente já estava, o grupo 7 ali, que estava com 7,9, já teve uma evidência ali, uma significância estatística ali de, né, deu ali P menor que 0,01, bem significante mesmo, tá? Foi estatisticamente significativo. Então, quanto maior foi esse acúmulo, pior é para o nosso paciente. E aqui a mesma coisa, ó, positivo, né, o balanço positivo, durante os 3 dias foi associado com o aumento, né, da mortalidade na UTI e no hospital também, e também da tempo prolongado, né, de permanência na UTI em pacientes com choque séptico, tá? Então, o médico e nós também devemos ter esse papel de monitorização, de conversa clínica. Foi identificado que esse paciente está com SDRA, foi identificado que esse paciente está com balanço hídrico positivo, foi identificado que esse paciente está com uma sobrecarga volêmica, a gente vai discutir com o médico, né? Vai falar por que esse paciente está, né? Tem alguma conduta específica? Qual é a proposta para esse paciente? Aí ele vai discutir, ele vai te explicar. Caso contrário, ele vai falar, não, Cintia, é verdade, esse paciente está muito positivo, vamos dar uma secada nele, tá bom? Ou então ele vai falar, não, a gente já está tentando, mas é um paciente que evoluiu com uma insuficiência renal, a gente já solicitou a diálise para ele, e aí esse paciente já vai começar a dialisar. Então, a diálise também é um fator importante que vai nos ajudar aí no controle do balanço hídrico do nosso paciente. O que eu chamo a atenção para a nossa prática clínica, tá? Então, o paciente que tem um balanço hídrico positivo, né? Balanço hídrico negativo, eu já falei, o paciente que vai estar desidratado. Um paciente desidratado é um paciente que ele vai ter aquela astenia, vai ter aquela fraqueza, ele pode ter desorientação, ele pode não ser um paciente colaborativo, ele pode ser um paciente irritado, isso vai ter impacto na sua conduta. Da mesma maneira, um paciente, né, com balanço hídrico positivo, que é muito comum ver na UTI, é mais comum ver ele positivo do que negativo, mas acontece. Normalmente ele chega negativo, né, dependendo de alguma situação, e depois ele fica positivo. Varia, depende do perfil da UTI que você trabalha. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o balanço hídrico positivo, que vai ser aquele paciente, o quê? Quando você vê aquele paciente anasarcado, né, que você pega ali, tem alteração, né,
de circulação, o próprio sistema circulatório, né, o próprio sistema linfático, ele não é capaz de absorver todo esse líquido aí que foi introduzido nesse paciente, juntamente com uma deficiência desse paciente na própria reabsorção por parte do rim. Isso é característico do paciente crítico. Então, vamos pensar no nosso paciente com edema, né? Aquele paciente com edema de extremidades, né? De membro superior, membro inferior, num paciente anasarcado, né? E vamos pensar nesse paciente com edema, e somado a esse edema, vamos pensar nesse paciente que está restrito ao leito, né? Imobilidade no leito. E o que isso vai favorecer? Vai favorecer o quê? Para uma restrição da amplitude de movimento e para piora da capacidade funcional desse paciente. Então, o que eu tenho que pensar quando meu paciente está mantendo um balanço hídrico positivo? Se é um paciente colaborativo, a gente sabe que o exercício físico ele ajuda na absorção desse líquido. Então, vamos trabalhar o exercício físico com esse paciente e otimizar essa absorção juntamente com a proposta, com a terapia que a equipe médica já está fazendo. Caso contrário, se esse paciente não está restrito, não está colaborativo, é um paciente que está sedado, você pode trabalhar com a mobilização passiva para otimizar ali a manipulação, a mobilização dos fluidos. Você pode trabalhar também com a eletroestimulação para que tenha a contração muscular, né? Eletroestimulação de membros inferiores, para que tenha a contração da musculatura e você consiga, de fato, ali promover uma mobilização do fluido. Por quê? Edema, paciente imóvel, eu tenho aquela estase, eu tenho paciente estagnado. Aí é um paciente que o quê? Vai ter restrição de amplitude de movimento por conta disso e perda de capacidade funcional. O paciente vai ter limitação funcional por conta do edema. Então, pensa nisso, né? Quando você for avaliar o seu paciente, você chegou lá, encontrou o seu paciente com edema, deixa eu dar uma olhada no balanço hídrico desse paciente. O balanço hídrico está positivo? Conversa com o médico para saber por que esse balanço hídrico está positivo, qual é a proposta dele para isso. Ou então ele vai te falar aquilo que eu já falei, o paciente tem doença renal, está aguardando diálise, ou outra coisa ele vai te falar, o que aí você vai ter aquela discussão clínica, tá bom? Paciente com balanço hídrico positivo, lembra daquela sobrecarga volêmica que eu falei, né? Então, sobrecarga volêmica pode aumentar o edema alveolar, pode piorar a congestão pulmonar e também pode ter uma piora, uma sobrecarga cardíaca. Imagine, como eu falei no começo, um paciente com uma insuficiência cardíaca e você colocando um tantão de volume, ele vai descompensar totalmente, tá? Paciente com insuficiência cardíaca, a mínima alteração de volume, ele vai sentir. Então, é um paciente que você precisa ter um cuidado e uma atenção maior. Ainda mais quando esse paciente, o quê? É um paciente com insuficiência cardíaca, e normalmente, pacientes com insuficiência cardíaca, eles se beneficiam da pressão positiva. E aí, o que vai acontecer? A pressão positiva estava lá, né, diminuindo o retorno venoso e o coração estava tranquilo. Quando você tira o paciente da ventilação mecânica e mantém aquele balanço hídrico positivo, aquele líquido tirou a pressão positiva, que era o que estava segurando, parando, diminuindo o retorno venoso, eu tirei a pressão positiva, aí o retorno venoso veio com tudo, o coração não foi capaz de aguentar todo esse fluxo, e aí ele tem o quê? Uma descompensação. Então, fica ligado se o seu paciente, se você trabalha numa UTI, né, específica de cardiopatas, ou se tem pacientes com insuficiência cardíaca na UTI que você trabalha ali, você também precisa ficar de olho no balanço hídrico dele, porque isso vai interferir na extubação desse paciente, tá? Ah, o paciente, eu quero extubar o paciente. Opa, pera lá, vamos dar uma olhada no balanço hídrico, porque até então a pressão positiva ela começa a dar uma segurada. Por isso que às vezes, olha eu entrando aqui em várias outras coisas, mas eu gosto dessas discussões. Por isso que às vezes é bom a gente colocar o paciente em tubo T, né? Claro que não tem nenhuma, já falou, né, que nenhuma é melhor que a outra, o PSV ou o tubo T. Mas quando você tem um paciente cardiopata, né, querendo ou não, mesmo se você coloca ali uma PS de 7, uma PS de 5, ainda tem uma pressão positiva ali dentro. Quando você coloca esse paciente no tubo T, o que vai acontecer? Você elimina qualquer tipo de pressão negativa e aí, de fato, você vai ver se esse paciente ele vai tolerar esse impacto da retirada da pressão positiva. E claro, você precisa avaliar o balanço hídrico antes de extubar o seu paciente. Pense nisso.
Outra coisa também que a gente viu, que o balanço hídrico positivo, ele piora, o que ele aumenta o tempo de ventilação mecânica. Quando o meu paciente tem aumento de ventilação mecânica, esse paciente ele pode evoluir com o quê? Com uma disfunção, uma fraqueza diafragmática e, consequentemente, maior tempo de ventilação, maior a fraqueza. E esse paciente ele pode ter um desmame difícil, então vai ter um impacto também no desmame. Então, por isso que você deve fazer esse controle diário também. Conversar com a equipe médica para saber se é preciso ele estar positivo ou não. Associar com a doença de base desse paciente. Associar para saber se esse paciente tem alguma alteração nessa excreção, como uma insuficiência renal, se esse paciente tem alguma alteração, se o paciente tem alguma descompensação por uma insuficiência cardíaca. Então, você vai, de novo, eu falando do quebra-cabeça, você vai montar as peças e encaixar tudo. Então, sempre correlacionar com os eletrólitos, né? A gente sabe também que, além disso aqui, eu tenho alteração dos eletrólitos. Então, se o meu paciente está descompensado, eu vou ter aquelas alterações próprias. Lembra que quando a gente falou dos exames laboratoriais, do aumento do potássio, diminuição do potássio, aumento do cloro, diminuição do cloro? Eu também vou ter esse impacto do meu paciente. Lembra? Balanço hídrico tem a ver com controle também hidroeletrolítico e do controle ácido básico. Então, tudo isso está ligado numa coisa só, que é o nosso paciente. Tá bom? Tudo bem? Então, é isso que eu quero chamar a atenção para a avaliação do balanço hídrico na nossa prática clínica. A nossa aula termina, né? Então, nossa próxima aula, avaliação da terapia medicamentosa. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento aqui, interromper. Voltei. Então, isso era o que eu queria falar para você sobre a avaliação do balanço hídrico, tá? Então, como eu já falei, ela não é de nossa responsabilidade, quem faz é o enfermeiro, mas a gente precisa avaliar, porque tem algumas coisas que impactam na nossa conduta e no nosso atendimento. E você precisa ficar ligado nessas situações ali, você precisa ficar ligado em tudo que pode ali interromper ou que vai repercutir na sua conduta, e que você possa ali também otimizar a parte da parte circulatória do paciente, como eu já falei, do edema, da parte ventilatória, da função diafragmática, da mobilidade e da funcionalidade do seu paciente, tá bom? Então, fico por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima aula. Nossa próxima aula é avaliação da terapia medicamentosa, tá bom? Então, tchau, tchau.